Opa, rapaziada, tudo bem? A última camada está de volta. E nesse vídeo aqui eu vou comentar um pouquinho sobre a minha mudança do Windows para o Linux, tudo bem? Bom, para quem não sabe, eu uso Linux porque eu mexo muito com a questão de cibersegurança, então eu prefiro usar Linux, mas não foi por isso que eu mudei. Bom, vamos começar então desde o início da história. Eu sempre usei Windows, né? Eu uso computador desde criança e sempre me foi apresentado o Windows. Eu nunca soube de fato da existência do Linux. E tudo que eu fazia era ótimo. Só que muitas coisas sempre me estressaram muito no Windows, né? Que, por exemplo, o fato das configurações serem muito complexas, eu não entender muito bem o que está acontecendo no sistema, né? O próprio sistema, inclusive, é muito pesado. Eu por exemplo, posso falar para você apertar aí no seu computador, se for um Windows, é claro, Ctrl+Shift+S, que vai abrir o gerenciador de tarefas, e você vai ver vários processos que você não tem a menor ideia do que é, várias coisas que você não autorizou, vários processos que você não consegue matar, né, não consegue finalizar, e isso sempre me estressou um pouco, né? A própria questão das chaves de registro, que não são muito claras, isso sempre me incomodou um pouco. Até que em 2023, eu comecei a estudar cibersegurança, né? Comecei a estudar hacking, para ser mais específico. E, pô, eu fui pelo caminho mais tradicional, né? Fui pelos vídeos, né, que ensinavam. Então, você já imagina. Quem é dessa área de cibersegurança sabe, né? Tem, muita gente que recomenda, instala uma máquina virtual do Kali Linux, começa a ficar mexendo. E, eu fiz exatamente isso. Não me arrependo, tá? Se alguém quiser falar, não me arrependo. Comecei pelo Kali Linux, numa máquina virtual. E até no momento que eu fui um pouco mais ousado e decidi assim, cara, eu vou usar minha máquina real como um Linux, né? Eu comprei um SSD, eu já tenho um SSD no meu notebook por padrão, comprei mais um, eu não quis fazer dual boot porque, inclusive, fica aqui uma recomendação, não faça dual boot, compre um novo SSD, porque fazer dual boot num SSD, pela questão da forma como o SSD opera, que não é um disco rígido, né? Ele funciona por uma questão de... não é tunelamento quântico exatamente, mas é tipo isso, é algo parecido com isso. Acaba ficando meio estranho a questão física do SSD quando você faz dual boot. Então não é uma boa fazer dual boot em SSD, só em HD. Então, por via das dúvidas, se você quiser fazer um dual boot, não faça o dual boot. Compre um novo SSD e instale o sistema operacional nele. E foi isso que eu fiz. Eu comecei com Kali Linux, tá? Não tenho a menor vergonha de assumir. E eu comecei, para quem não sabe, Kali Linux é uma versão Debian, é um Linux baseado em Debian, né? Tem um gerenciador de pacotes sendo o apt, que é o mais normal, só que ele vem com ferramentas, né? Ele vem com várias ferramentinhas, maneiros, que ajudam no hacking e tal. E, minha experiência com ele foi excelente de início. Cara, claro, eu sofri um pouco para aprender o terminal, inclusive... eu vou dar uma recomendação aqui, caso você esteja mudando para Linux e não tenha ideia de como usar o terminal, e vai ser necessário eventualmente, você pode vir aqui nesse site, tá? Ele se chama Over the Wire, você vem aqui no Over the Wire, e ele tem vários joguinhos. O jogo Bandit, ele ensina o básico de Linux, né? Então vem aqui, tem vários níveis do Bandit, cada um ensina uma coisinha. É bem legal, é bem intuitivo, Aí tem outros jogos, né? Depois, para Web Security, tem outros para criptografia. É muito bom, eu usei isso aqui para aprender bastante do terminal, é muito legal, é bem divertido, tá? Aí você pode aprender caso você não saiba nada. Mas continuando, eu comecei no Kali Linux, né, tranquilo, eu usei ele por muito tempo e, foi maravilhoso, assim, a experiência. Eu entendia, inclusive isso foi importante, eu entendia como o sistema funcionava, eu sabia o que cada processo fazia, eu podia matar os processos, né? Não tem a questão, por exemplo, da telemetria, que é acionada por padrão no Windows, né? O Windows envia dados para a Microsoft por padrão, é muito difícil de desabilitar, é bem confuso. E no Linux não tem isso. O Windows, por exemplo, uma coisa que nunca vai entrar na minha cabeça é um sistema operacional ter anúncio, né? Na minha cabeça nunca vai fazer sentido um sistema operacional ter anúncio. E o Windows tem. E o Windows é muito pesado, né? São 64 GB. Eu não curto... é extremamente pesado. Inclusive, eu vou deixar meu perfil do LinkedIn na descrição. Dá um follow lá, tá? Vai me ajudar bastante. Eu fiz, inclusive, um post recentemente falando justamente sobre essa minha mudança. Eu recomendo também que você dê uma lida. Eu falei umas coisas também legais.
E, continuando, um dos pontos foi justamente isso. O Windows tem anúncio, eu nunca vou me acostumar com a ideia de um sistema operacional ter anúncio, né? Beleza, por muito tempo eu usei o Kali Linux, foi tranquilo. Só que uma coisa que me irritava no Kali Linux é que eu comecei usando ele sendo muito iniciante. Então, naturalmente, eu fiz muita merda, que com o tempo começou a acumular, né? Então, o Kali é um sistema muito ruim em questão de compatibilidade de drivers, né? Pô, a placa da NVIDIA é muito difícil pegar com ele. E ele é um sistema meio esquisito, eu achei ele até mais pesado que o normal. E é claro, como eu era muito iniciante quando eu comecei, naturalmente eu fui fazendo muita merda que ao longo do tempo acumulou e o sistema ficou um pouco pior do que deveria ser. E aí chegou um tempo que eu falei, cara, pô, acho que eu quero mudar de distro. Pô, eu não preciso mais de uma distro que já venha com as ferramentas. Pô, eu já sei quais ferramentas eu uso, eu posso instalar em outro sistema, né? Aí eu pensei em alguma distro que fosse boa, né? Eu pensei no Linux Mint, que muita gente recomenda pra quem tá mudando, o Pop! OS ou o Zorin. Porém, eu queria uma coisa mais clean, uma coisa mais, sei lá, mais estável, né? Principalmente eu queria uma coisa estável. E aí, pesquisando, eu ouvi que o Fedora era uma distro extremamente estável. Inclusive, o criador do Linux, na verdade, o criador do Linux é muito forte. Ele não literalmente criou o Linux, mas, vamos dizer, um dos fundadores do Linux, o Linus Torvalds, ele usa um Fedora também. E aí, por causa disso, eu falei, cara, então eu vou baixar um Fedora. E, cara, até hoje, acho que o Fedora foi o melhor sistema operacional que eu já usei na minha vida. Só tem uma coisa que você tem que saber. Por exemplo, aqui no terminal, você tem que saber uma coisa que é diferente dos outros Linux. A maioria dos Linux que você vai baixar, se eu não me engano, o Mint é assim, o Pop! OS e o Zorin também devem ser, eu imagino. Você vai baixar alguma coisa com apt, né? Então o gerenciador de pacote dele é o apt. Então você vai dar um sudo apt install. Aliás, sudo apt update, né? Era isso. Só que no Fedora não é isso. O gerenciador de pacotes do Fedora não é apt, é DNF. Então você usa sudo dnf update. Então assim, o gerenciador do DNF é... Bom, não senti nenhuma diferença para apt, embora o apt tenha mais... gente contribuindo, então naturalmente o apt é mais completo, tem mais coisa, mas assim, nada tão que não dê pra fazer nada. Afinal, na dúvida, se não tiver no DNF, que é o gerenciador padrão, eu posso simplesmente instalar o Snap, que é tipo uma loja, né? É tipo um gerenciador de pacotes secundários, vou colocar assim. E esse gerenciador de pacotes o Snap tem muita ferramenta. Então eu acabo usando muito o Snap também. Não uso tanto, pra falar a verdade, mas às vezes tem umas ferramentas lá que são úteis para baixar. E pô, pra você que quer só usar para cibersegurança, você não precisa do Kali. Até porque, por exemplo, eu vou colocar aqui, você pode vir aqui numa página chamada Kali Tools. O que tem nessa página do Kali Tools são justamente as ferramentas que vêm por padrão no Kali Linux, né? Então, as ferramentas que tem aqui no Kali Tools são as ferramentas que vêm por padrão no Kali Linux. Então, você pode simplesmente vir aqui e baixar com qualquer Linux, não tem o menor problema. É claro, eu não baixei nem a metade disso aqui, porque com o tempo percebi que eu não usava a metade disso. Mas eu tenho algumas coisas. Pô, eu tenho o WSScan, eu tenho o FUF, eu tenho o John... acho que o Hydra eu tenho, o Nmap, eu tenho algumas coisas, o Wireshark, mas aí eu posso baixar um por um, não preciso de um sistema que faça isso por mim. Diga de passagem que eu acho o Fedora muito bom, inclusive uma coisa que os Linux têm que, sei lá, eu já vi muita gente comentando isso, eu tô aqui na minha área de trabalho agora, umas coisas muito ruins que tem no Linux é que o Bluetooth sempre é meio estranho, eu nunca consigo de fato conectar as coisas com toda eficiência, principalmente fone de ouvido que, sei lá, fica meio bugado. Eu não me dou muito bem com o Bluetooth do Linux. É uma desvantagem que tem. Outra desvantagem que também tem, caso você use Linux, isso é mais para quem grava vídeo, né? Quem é do multimídia. Muita coisa da Adobe não tem para cá, não tem pro Linux. Eu uso muito Adobe Photoshop, e aí para isso eu tenho que mudar pro meu Windows, que é basicamente o único motivo pelo qual eu uso Windows é o Photoshop. Eu não achei as outras alternativas muito legais. O próprio GIMP eu não achei tão bom. Mas, assim, é um downgrade que tem. E você fala assim, mas e os jogos? Dá pra jogar no Linux? Sim, dá pra jogar no Linux. Tem a Steam pro Linux, tá? Tranquilamente. Mesmo no Fedora tem.
e funciona perfeitamente, tá? Claro, tem alguns jogos, se eu não me engano, que não funcionam. Eu não vou saber quais aqui exatamente, mas acho que os jogos funcionam. Né? Os jogos tipo Dragon Ball, Naruto, pô, uns jogos indie. Então, eu não sou aquele jogador online ferrenho, né? Que joga CS, não sei o que. Já joguei muito, mas não jogo mais. Mas não tem tanto problema de compatibilidade, sendo bem sincero. Então eu consigo jogar no Linux tranquilamente. Faço minhas paradas de cibersegurança no Linux também. Gravo vídeo no Linux. Edito no Linux com o DaVinci Resolve. Aí pra fazer a thumbnail eu volto pro Windows porque tem meu Photoshop lá. Mas talvez com o tempo eu aprenda a usar outra ferramenta. Coisas que eu esqueci de falar no vídeo que é importante ressaltar. O terminal não é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, para a maioria das coisas, é extremamente simples de usar. Outra coisa legal do Linux, você pode customizar a sua área de trabalho e a cara do seu Linux da forma que você bem quiser. Eu tenho uma configuração de área de trabalho e de toda a interface gráfica que eu mesma instalei, né? Então eu instalei esse reloginho, o que eu tô ouvindo aqui na hora, eu instalei aqui o clima, como é que fica, instalei tudo. Isso aqui é minha cara, como eu quero que fique. O próprio estilo aqui, eu mesmo que criei. Eu criei não, né? Eu importei de uma configuração que tinha no GitHub, né? Fiquei um tempo para aprender como é que funcionava, eu acho bem bonitinho. De maneira geral, eu acho muito melhor. O sistema o Linux é muito mais leve, tá? É muito mais atrativo. Eu entendo o que funciona no meu sistema. Eu não envio dados que eu não sei. O computador é de fato meu, eu posso manipular as coisas aqui. Ah, meu bel prazer. Eu posso deletar até um kernel se eu quiser. Vai dar merda se eu fizer isso, mas eu posso. E de modo geral é isso, tá? Eu recomendo a todos que mudem pro Linux, se possível. É muito melhor, tá? Que o Windows. Nunca mais quero. Não gosto de quando tem que usar o Windows porque a performance cai muito, tudo bem? Bom, de maneira geral era isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Valeu, falou e tchau.